Ação vencedora. Rendidos à benevolência da natureza, colocamos as energias renováveis no topo da agenda, abraçada às nossas políticas sociais. Sonangol, mais eficiente, mais ética e mais transparente. Sonangol, 46 anos. As praias reabrem a 5 de março. Boa noite, está no ar o Telejornal. O Presidente da República diz que são necessários 5 mil milhões de dólares dos países ricos para a aquisição de 600 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Angola ratifica acordo de mobilidade da CPLP. Sonangol atinge mais de 3 mil milhões de dólares em resultados operacionais de 2021. Jovens quebram tabu e apostam na limpeza da cidade como forma de ganhar a vida. O reforço da cooperação entre Angola e a Palestina esteve em análise esta sexta-feira em Luanda durante uma audiência que o presidente João Lourenço concedeu ao embaixador daquele país em fim de missão, Najat Abdul Raham. O embaixador extraordinário e plenipotenciário da Palestina em Angola veio ao Palácio Presidencial da Cidade Alta apresentar ao chefe de Estado, João Lourenço, cumprimentos de despedida. Najat Abdul Rahman deixa a missão diplomática do seu país em Luanda. 10 anos depois de ter sido indigitado, o diplomata palestiniano diz deixar as relações entre os dois países numa posição estratégica. Nossas relações entre a Palestina e Angola, entre Angola e a Palestina, é uma relação histórica e estratégica de muitos anos. O povo angolano é um povo grande, lutou para a liberdade e conseguiu, sob a liderança que tem sabedoria, e conseguiu liderar esse povo para conseguir essa libertação. E como já falamos, o povo angolano deu exemplo para nós. E durante esses 10 anos que estive aqui, trabalhei para a consolidação das nossas relações, que são fortes e são estratégicas, que são antigas. Estou triste abandonando este país, onde foi bem acolhido, recebido pelo povo e liderança angolana, e desejo sucesso para a Angola sempre. As relações entre os dois países são sobretudo político-diplomáticas. A luta de libertação angolana, que culminou com a proclamação da independência em 1975, inspira os palestinianos, que reivindicam a edificação de um Estado com a capital em Jerusalém, reconhecido internacionalmente. O Presidente da República defendeu hoje que são necessários 5 mil milhões de dólares norte-americanos para a aquisição de 600 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por via da iniciativa COVAX. João Lourenço discursou esta tarde na Conferência da ONU sobre a vacinação contra a Covid-19. O Presidente da República participou nesta Conferência da ONU sobre a vacinação contra a Covid-19 de forma remota. João Lourenço, durante a sua intervenção, reafirmou que os países estão a sofrer de forma desigual os efeitos negativos da pandemia da Covid-19, com o aumento das suas dívidas externas, da pobreza e a incerteza sobre o futuro. Digo desigual porque as nações mais ricas agora estão bem protegidas, com cerca de 80% das suas populações vacinadas, e muitas oferecendo uma terceira ou até quarta dose de reforço, mas em muitos dos nossos países a cobertura vacinal contra a Covid-19 é muito baixa e insuficiente para evitar o colapso dos nossos sistemas de saúde e o aprofundamento da pobreza. O Presidente da República defendeu que a vacina é o único caminho para combater a pandemia da Covid-19,
a fim de se garantir a plena retoma do crescimento econômico, mas para o efeito é preciso que os países ricos façam a sua parte. João Lourenço assinalou que são necessários 5 mil milhões de dólares americanos da parte dos países ricos para a aquisição de 600 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por via da iniciativa COVAX. É preciso garantir que cada país em desenvolvimento cumpra o seu plano de vacinação, premissa que deve ser um objetivo global. A vacinação universal é a única forma de impedir a propagação deste vírus, a única maneira de acabar com a pandemia e de assegurar a retoma em pleno da economia mundial. A ação concertada da Gavi e COVAX já permitiu que 1 bilhão de doses fluíssem pelos nossos países. Todavia, será necessário que os países ricos e com economias mais estáveis façam doações à COVAX de pelo menos 5 mil milhões de dólares americanos em recursos adicionais para adquirir urgentemente cerca de 600 milhões de doses e para apoiar a implementação de campanhas nacionais de vacinação. João Lourenço salientou que as vacinas para os países de baixa renda devem obedecer prazos razoáveis de validade. O Presidente da República assinalou que só assim será possível responder às estratégias nacionais de vacinação. As vacinas da COVAX, juntamente com as fornecidas por outras iniciativas multilaterais, entre as quais o Fundo de Compra de Vacinas da União Africana, terão as ferramentas necessárias para apoiar as nossas estratégias nacionais e regionais de resposta à pandemia. No entanto, esses mecanismos devem tornar-se mais flexíveis e responder melhor às necessidades dos países, garantindo prazos razoáveis de validade das vacinas e um fluxo regular no fornecimento das mesmas. Assim, os países de baixa renda não serão deixados para trás novamente, garantindo-se que possamos avançar juntos rumo a um mundo globalmente mais saudável e seguro. O Presidente da República, João Lourenço, não foi o único a discursar nesta conferência. Houve outras intervenções de chefes de Estado e de Governo na Conferência da ONU sobre a vacinação contra a Covid-19. Muitos de forma remota. No país há 4 novos casos de Covid-19 e 35 pessoas ficaram recuperadas. São dados das últimas 24 horas, dados fornecidos pelas autoridades sanitárias. A Comissão Nacional Eleitoral reconheceu hoje que os partidos políticos não estão a fiscalizar o processo de registro eleitoral oficioso, à exceção do MPLA. O plenário esteve reunido esta manhã e abordou o alargamento do funcionamento dos BUAPs e o concurso público internacional para a escolha da empresa que vai garantir a logística de todo o processo. Já não falta muito para terminar o processo de registro eleitoral oficioso no país e no estrangeiro. A supervisão do processo esteve em análise nesta reunião plenária ordinária da Comissão Nacional Eleitoral, com destaque para as dificuldades que as equipas encontraram pelo país em termos de mobilidade. As várias equipas que se deslocaram para o interior foram quase todas, portanto, unânimes em destacar como grandes dificuldades. Uma delas tem mesmo a ver com as vias de acesso, porque todas as deslocações, salvo para a província de Cabinda, têm sido feitas por via terrestre, e mesmo com o objetivo da própria Comissão Nacional Eleitoral ter uma percepção de como é que se encontram, portanto, em termos de infraestruturas, as vias de acesso. Estão quase todas elas em estado muito difícil de circulação.
Uma outra, entre outras dificuldades, tem a ver com a mobilidade dos eleitores, porque como os BUAPs estão instalados ou na sede municipal ou na sede comunal, e como sabemos, portanto, para fora de Luanda, o espaço territorial dessas circunscrições é muito mais vasto e muitas das vezes os eleitores têm que se deslocar a distâncias muito grandes para poderem alcançar o posto, portanto, o BUAP. A Comissão Nacional Eleitoral e o Ministério da Administração do Território entendem que o período de funcionamento dos BUAP deve ser alargado para responder às exigências do momento. Por um lado, alargar o período de funcionamento dos BUAPs e, por outro lado, a colocação em funcionamento dos postos avançados, ou seja, que são os funcionários dos BUAPs que se deslocam ao encontro dos eleitores para, depois de recolherem toda a informação, portanto, regressarem com os documentos emitidos. A Comissão Nacional Eleitoral reconhece, entretanto, que os partidos políticos não estão a fiscalizar o MPLA. Infelizmente, o partido MPLA, que está quase sempre presente em todos os BUAP, em relação às demais formações políticas, portanto, tem havido uma participação, uma presença quase nula dos seus fiscais nos BUAP. Falar com propriedade em relação à marcha do processo, quem está presente, porque quem não está presente, de facto, toda a informação que ele possa prestar em relação à marcha do processo não seria com aquela fiabilidade de quem se encontra presente no local. Quanto ao concurso público internacional para a escolha da empresa que vai garantir a logística de todo o processo, a Comissão Nacional Eleitoral reafirma que houve transparência, até porque as averiguações das autoridades permitiram perceber que as denúncias de alguns atores políticos não têm razão de ser. Tal como a designação portanto, é um concurso público internacional e a ele apresentam-se as entidades que têm capacidade de corresponder ao programa de concurso e ao caderno de encargos. Quando as entidades se apresentam, portanto, a CNE não faz essa avaliação, não entra na estrutura interna de organização dos grupos empresariais. Portanto, se ela é um conglomerado de empresas e, portanto, com vários focos, o que é que vai concorrer? Concorre o braço especializado em tecnologias de informação e ligadas às eleições. Portanto, é isso que aconteceu. Portanto, no quadro desse conglomerado que a Indra é, o seu braço de tecnologias aplicadas às eleições é que concorreu. Portanto, é uma empresa totalmente também com a sua autonomia, tem os seus órgãos de gestão e é essa entidade que, nos termos daquilo que foram as averiguações, o processo de averiguações conduzido pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, constatou-se que a denúncia não tem fundamento. Esta reunião plenária da Comissão Nacional Eleitoral apreciou a exposição subscrita pelo escritório Legis Veritas relativo ao concurso público sobre a aquisição tecnológica e logística eleitoral para as eleições gerais de 2022. O ministro da Administração do Território apela à população a aderir em massa aos balcões únicos de atendimento ao público para efetuarem o registro eleitoral oficioso e garantir a sua participação nas próximas eleições no país. Muitos jovens com 18 anos em diante ainda não se cadastraram e uma parte considerável de adultos se encontra nas mesmas condições. Tivesse brigadas para poder facilitar aquelas pessoas que não têm tempo de chegar até o centro. Não obstante isso, milhares de cidadãos já atualizaram os seus dados e outros continuam a fazê-lo. A mobilização está boa, está boa. Nós estamos aqui sempre, temos assistido que a população, tanto para a juventude como os mais velhos, sempre estão aqui para prestar o seu devido contributo para o cartão do município. O pessoal está a aderir aos poucos, né? Só que o período de manhã normalmente vão às lavras a partir das 14 em diante e vão se chegar até ao balcão. A média por dia rondam por ali a 70, 80. O
ministro da Administração do Território tem estado a debater-se pelas diferentes regiões do país para inteirar-se sobre o funcionamento dos BOAPs, mas sobretudo para falar com o cidadão de forma direta e sem burocracias sobre a importância deste ato de cidadania. Foi nesta condição que Marci Lopes trabalhou em Benguela. Os municípios do Caimbambo, Benguela e Catumbela foram radiografados. A afluência em alguns balcões é maior do que noutros e é preciso passar essa mensagem às pessoas. O registro é obrigatório, não é opcional, não é facultativo, é obrigatório. As pessoas devem registrar-se para votar nas eleições deste ano. Se não fizerem a atualização do registro, não conseguem votar. Ou seja, aquelas pessoas que devem fazer a atualização do registro. E que pessoas são estas? Primeiro, as pessoas que registaram-se em 2017 e mudaram de residência, têm de vir atualizar o seu registro. As pessoas que fizeram 18 anos após 2017, estamos a falar dos novos eleitores, e também todas as pessoas que não tenham feito prova de vida em 2017. A atualização do registro eleitoral termina 30 de março próximo e quem não atualizar os seus dados não poderá participar da maior festa da democracia. Desabamento da ponte corta a circulação entre Caconda, Chicomba, Matala e Chibia, na Huila. 11 catamarãs estão prontos para o início, em março deste ano, do serviço de cabotagem que vai ligar as cidades de Luanda, Soio e Cabinda. A partir de março, a embarcação experimental chegou ao município do Soio. São as últimas peças a serem colocadas de uma obra com o edifício principal concluído e áreas comerciais. O terminal de passageiros do Soio está pronto para receber embarcações do tipo catamarãs, que poderão fazer a rota entre Cabinda e a Vila Petrolífera, numa primeira fase, para depois ligar Luanda. Pelas águas do Oceano Atlântico do Rio Zaire, em 8 horas de navegação, chegou este catamarã vindo da capital do país, que atracou no terminal de passageiros. Nós temos a orientação do Executivo para começarmos com a cabotagem norte, provavelmente no mês de março, na base da inauguração do terminal de passageiros de Cabinda e, naturalmente, com esta ligação também com o terminal de passageiros do Soio. Trouxemos essa embarcação porque é a que temos agora pronta. As principais que farão esse trajeto estão agora em doca. Infelizmente não estiveram prontos por causa de alguns equipamentos que tiveram que vir de fora, mas vão já entrar também em doca para terminar os trabalhos. São os ensaios técnicos para aferir as condições de navegação e, sobretudo, a entrada e a saída do canal. Para as operações e garantir o serviço de cabotagem, já foram adquiridas 11 embarcações de pequeno, médio e grande porte, com capacidade de transportar até 350 pessoas. Nós temos também uma de cargas, que infelizmente não vamos usá-la agora porque ainda as condições não estão criadas no terminal de Cabinda. Temos 6 novas iguais a essa que está aqui, temos 6. Então temos é que viabilizar tudo. Primeiro, são as condições técnicas que devem ser avaliadas, por isso é que estamos aqui. As condições para estabelecer a ligação entre Cabinda e Zaire estão criadas. Dentro de pouco tempo, ir à província mais ao norte do país. A partir do Soio, ficará mais fácil e confortável. Com conforto e segurança, os passageiros poderão fazer pouco menos de 3 horas para atingir Cabinda. Para Luanda, serão necessárias apenas 8 horas. A ligação poderá aumentar o volume de transações comerciais entre as cidades de Cabinda, Soio e Luanda. Quem puder viajar por estes catamarãs vai também desfrutar das belezas do Oceano Atlântico e do segundo maior rio da África, o Rio Zaire, logo após ao Nilo. Com imagens de Carlos da Costa, Celestino Arão da Silva, Lunfu Tabando, Cândido Calombe, no terminal de passageiros do Soio. Está cortada a circulação entre Caconda e Chicomba, Chipinda e também Matala, em consequência do desabamento do Ponteco sobre o rio Catapi, resultado das últimas enxurradas na província da Huila. Estes irmãos vieram da comuna do Gungue.
Dona Catumbo está de regresso à sua aldeia. O campo onde cultiva fica do outro lado, só que por agora não tem como passar. Esta é a via que liga Kakonda aos municípios de Chipindo, Chicomba e até Matala. Desde o passado dia 23 do mês em curso, que a via está interdita. As viaturas não circulam, afinal por aqui também era possível chegar à província do Ambo. Apareceu aqui uma chuva intensa que até eu estava assustado, porque eu cheguei em casa às 21 horas e estava a ver com granito, só assustamos, já está. A correnteza do rio é forte. O ponteco tem várias fissuras. As pedras que ajudavam a segurar a estrutura também não suportaram a força da água. Cupapatas e caleluias ajudam como podem na travessia, só que nem tudo é de graça. A moto paga 100 kwanza, então nós como os caleluia estamos pagando 1000 kwanza. Esta aqui é a única ponte, tanto a ideia fica nesse lado, quando nesse lado a ponte é única, é esta. Então, se não houver uma intervenção rápida, não se conseguirá. Esta senhora não quis arriscar. Porque tu copiou o negócio, lá muito ninguém tu le temo, tu ia no ponte com o iateca. O outro gasi bem chateada, lá muito ninguém camumolenha. Cereais, cabritos e até bois estão a ser carregados desta maneira. A situação é preocupante. É desta forma que alguns cidadãos arriscam em atravessar. A circulação no ponteco sob o rio Catapi continua cortada. Enquanto isso, cidadãos clamam por uma intervenção urgente, quando os produtos do campo correm o risco por falta de escoamento. As imagens são de Batista João, Bertim Jacob e Carla Miguela TPA no município de Kakonda, província da Huila. O Ministério do Ensino Superior não chegou a um entendimento com o Sindicato dos Professores Universitários para o levantamento da greve que começou em janeiro deste ano. As partes estiveram hoje reunidas, mas sem sucesso. Mais uma negociação entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores. Um encontro de mais de 5 horas, à porta fechada. A questão salarial, seguro de saúde, fundo de investigação científica e as eleições dos gestores das instituições são alguns dos pontos constantes do caderno reivindicativo. Ontem tivemos uma reunião saudável com a PES, e onde estavam presentes o Ministério do Ensino Superior, o Sr. Secretário de Estado para Ensino Superior, estava o Sr. Secretário de Estado do MAPES e também do Tesouro, que realmente prometem já. O Tesouro, a senhora secretária pediu desculpas ao sindicato por não terem discutido com o sindicato a proposta do Ministério do Ensino Superior. E é essa proposta do Ministério do Ensino Superior que o sindicato quer fazer como documento de base para a discussão no âmbito da proposta salarial, encontrando entendimentos também e concessões até. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia fez saber que o assunto dos salários dos professores, nesta altura, é da responsabilidade do MAPTES e do Ministério das Finanças. A questão salarial, já há um entendimento de que ela vai ser tratada no âmbito dos trabalhos e do exercício que está a ser feito com a participação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, fundamentalmente, e com o Ministério das Finanças, e, portanto, este é um assunto que transitou para a esfera do MAPTES, sendo que o sindicato está informado e está disposto a continuar e a participar neste exercício. Quanto às eleições, segundo o Ministério, as instituições vão realizar o processo à luz da legislação.
há 10 instituições que iniciaram de facto os processos eleitorais. Tem comissão eleitoral, tem calendário eleitoral, que vai seguir depois tudo aquilo que é inerente, que é a submissão de candidaturas, que é a campanha eleitoral, a indicação e a publicação dos cadernos eleitorais. Portanto, é todo um processo que está legislado e está regulamentado e, de facto, esperamos que as instituições cumpram. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia apela ao bom senso do sindicato de forma a não comprometer o ano académico em curso. Hoje vamos conhecer 2 jovens que garantem a limpeza da cidade da Lunda Norte e, sem tabu, apostam no seu primeiro emprego. O jornalista Carlos Viana. O nosso trabalho é a imagem que vocês estão a ver aqui no Dundo. Sendo homem, não posso parar. Tenho que mostrar que eu posso fazer alguma coisa para a província. A cidade de Dundo hoje em dia encontra-se verde e porque a gente tem um amor, temos dado o nosso melhor para que mantemos a nossa cidade limpa. Renova-se em quase todos os sentidos. Mas o pulmão da cidade mantém-se. As ruas já estão todas asfaltadas, agora já podemos andar de uma boa distância, apeando, sem nos sujarmos. Essa cidade mudou muito. Tem coisas, às vezes, que antigamente nós não tínhamos. É da limpeza que o Pedro Batista ganha vida. Eu acordo muito cedo, 6h30 já estou preparado para o trabalho, passando em cada rua, verificando a nossa cidade. Onde que eu encontrar lixo, eu tenho que parar e recolher. Com os olhos fixos, ora na relva, ora no asfalto. Conhece bem os 4 cantos da cidade. Empenha-se ao máximo, desde a varredura à jardinagem. Gosto de ver essa cidade limpa e o jardim bem verdinho. Trabalhos que conferem a imagem da capital da Lunda Norte. O segredo é único, é se entregar de amor e carinho, é trabalhar para que mantemos a nossa cidade limpa. Limpar a cidade é a missão da maioria. Sebastião José junta-se aos demais colegas e trabalha pacientemente para não deixar o lixo no pavimento. É com esforço e dedicação e amor ao serviço ou ao trabalho. Por isso é que a cidade está brilhando. Há 4 anos que começou a trabalhar numa das empresas de saneamento. Tenho que mostrar que eu posso fazer alguma coisa para a província. É isso que eu estou a fazer, saneamento básico. São cerca de 10 quilómetros do novo tapete asfáltico que mudou a cidade e a mobilidade. Para além de passeios e lances, os jardins da conhecida Cidade Verde impressionam. Os homens que garantem o saneamento básico tudo fazem para que a cidade continue limpa. A escassos metros, uma larga avenida, também requalificada. Em quase todo o casco urbano, as ruas foram melhoradas. O verde, que sempre caracterizou o Dundo, está a reaparecer, o que orgulha quem aqui vive. Eu me sinto bem e eu sinto mais que eu fico a praticar aqui o exercício físico. São mais de 50 jovens distribuídos nas diferentes ruas e avenidas do Dundo.
é muito difícil termos jovens a estar a fazer esse tipo de serviço. E é bom estarmos como jovem a se dedicar a isso, ter uma profissão. Trabalhos que melhoram a cidade e que dão vida a muita gente que antes estava no desemprego. É louvável ver toda a população dizendo de que a cidade de Dundo hoje em dia encontra-se verde, e eu como vê, está mesmo verde porque a gente tem um amor, tem um carinho. A manutenção da rede de esgoto e das valas de drenagem é feita quase todos os dias. Do Dundo à centralidade do Mussung, onde o trabalho da recolha de resíduos sólidos continua. A nossa empresa conseguimos, a nível de empregabilidade, dar emprego a 40 jovens. Todos nós temos nos dedicado para a boa imagem da nossa centralidade do Mussung, no que tem a ver com a recolha de resíduos sólidos. Jovens com visão para o futuro e empenhados na melhoria do meio. A nossa visão é estender mais. Isso só será possível se o nosso trabalho for um trabalho aceitável para os olhos das pessoas que veem e que avaliam. A presença de áreas verdes traz uma considerável melhoria e estabilidade microclimática devido a diversos aspectos, como a redução do calor. Manter a capital da Lunda Norte limpa é a frase de todos os dias. Norberto Chirieno, Pereira da Silva, Agostinho Sachilombo, Dolberto Marques, Carlos Lino TPA, a partir da Lunda Norte. É para a Lunda Norte onde vamos a seguir. Carlos Lino, boa noite. O caso que acabaste de apresentar, pode-se dizer que o trabalho dignifica o homem? Olá, boa noite, Chiesa. De facto, é este trabalho que caracteriza boa parte dos jovens que têm se dedicados a este tipo de trabalho que tem a ver com saneamento básico. Bom, para amanhã, Chiesa, vamos olhar exatamente para o empreendedorismo, um setor que está em crescimento a nível da província da Lunda Norte e que tem estado a dar resposta à procura pelo emprego por parte de muitos jovens desta província, principalmente no município do Lucapa, que dista mais de 100 quilómetros do Dundo. Vamos contar a história de um senhor mais conhecido por Bosse Vantrier, formado em ciências jurídicas, mas que preferiu abraçar o mundo de negócio. Um empreendedor, digamos assim, com história de vida muito impressionante. Começou com pequenos negócios no mercado informal, mas hoje é um dos poucos que conseguiu empregar centenas de jovens que se encontravam sem trabalho a nível do município do Lucapa. Ele, de facto, é um verdadeiro exemplo de inspiração e de resiliência. De resto, que são esses tópicos da reportagem que vamos apresentar amanhã. Encontro marcado, não perca, porque temos mais histórias para contar. Estamos aqui para acompanhar. Boa noite. CNJ pede celeridade na recuperação de apartamentos vandalizados na centralidade do Zangozé. Vamos fazer um breve intervalo, mas antes veja como estará o tempo nas próximas 24 horas.